Eu queria convidar, dar sequência na fala, a deputada Carla Zambelli. Deputada, com a palavra, depois a gente dá mais um encaminhamento. Parabéns e obrigado pela presença. Está me ensinando a tocar. Ensinou não? Vai me ensinar isso. A gente combinou aqui já. Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria pedir desculpas pelo atraso. Eu acabei de passar na convenção de Diadema. E como em todas as convenções onde o direito está presente, está sempre muito cheio. Lá estava lotado. E se Deus quiser a gente vai ganhar lá em Diadema também. Eu digo também porque aqui a gente vai. Como em toda cidade que tem esquerda, né? E eles estão em todos os lugares. Eles ganhavam, né? Em todos os lugares. Eles querem que a gente desista. Eu pergunto para vocês, a gente vai desistir? Exatamente, a gente não vai desistir. A gente não vai desistir primeiro porque a gente tem Deus em primeiro lugar. Segundo, porque a gente já sabe que essa é uma guerra que começou muitas e muitas décadas atrás. Só que lá atrás, a gente não tinha noção do que era política. A gente achava que indo de 2 em 2 anos votar e pagar os nossos impostos, estava bom. É isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a gente meio que dormiu no ponto, não percebeu o que estava acontecendo. Quando a gente de repente descobre que o mal estava impregnado em todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, no federal, no estadual, no municipal, aí a gente acordou. E agora não dá mais para voltar atrás. Agora já existe uma luta espiritual e real. E não é mais o mal querendo simplesmente acabar com o bem. Agora é o bem contra o mal. Agora a coisa mudou, se inverteu. E vou dizer uma coisa para vocês, nós somos maioria. Nós somos uma maioria, por enquanto, um pouco mais silenciosa. Eles são uma minoria muito barulhenta. Porque quando a gente joga sal no capeta, eles fazem barulho. E eles se levantam contra nós. E eu tenho certeza, eu vou pedir para vocês, quem aí, em algum momento da vida política, né, se doando para a direita, porque todos aqui trabalhamos com voluntariado, com querer fazer o bem, quantas vezes você já não foi pego de surpresa, ou com alguma doença, ou com algum mal-estar, ou de repente alguma coisa dando muito errado para que você não pudesse chegar aqui, para que você não pudesse fazer o que você quisesse fazer, que dá aquela sensação assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, está acontecendo alguma coisa, como se alguma coisa quisesse evitar que você trabalhasse pelo bem e pela direita. Quem é que já sofreu isso? Por favor, levanta a mão. É que tem uma mãozinha meio assim, né? Você não levanta assim não. Ah, você é pequenininho mesmo. Brincadeira. O que acontece, gente, é que isso vai acontecer várias vezes com todos nós. Porque não é uma luta só real, é uma luta espiritual. E eles querem que a gente padeça. Eles querem, Zacarias, que a gente tenha medo de avançar. Eles querem provocar a gente para não termos tempo de fazer o que a gente deve fazer. Aí eles querem abrir inquéritos e mais inquéritos contra você, para você eventualmente desistir de fazer o bem. Digo para vocês, eu estou com um inquérito de cassação aqui em São Paulo, 3 inquéritos de cassação no TSE, mais de 20 inquéritos no TSE por fake news, já estou devendo R$180 mil no TSE, mais de 80 processos entre primeira, segunda e terceira instância e 9 processos criminais no STF. Pergunta se alguém vai me parar aqui. Existe só uma pessoa, só alguém que me para. Deus. Só Ele. Porque o nosso temor tem que ser a Ele só. O nosso temor tem que ser a Ele. E dizer assim, enquanto Deus estiver do meu lado, eu vou conseguir, eu vou persistir, eu vou cair, eu acabei de falar isso lá em Diadema, a gente cai de joelho no chão, porque o mal destrói a gente, o mal empurra a gente, o mal quer acabar com a gente. Quando eu caio no chão,
Eu caio de joelhos no chão, eu só me levanto quando eu faço uma oração e peço a Deus para me dar mais força. E eu quero pedir para vocês que façam isso também. Eu quero pedir para que vocês hoje tenham em seus corações, em suas mentes, plantadas, que vocês saiam daqui com uma luz dentro de vocês, com força, com fé, com esperança, com muita garra, de que a gente vai sair daqui lutando para colocar Santo André cada vez mais à direita. Para que a gente consiga se multiplicar, a gente consiga ter força, a gente consiga ocupar os espaços na imprensa. Enquanto eles estiverem falando A contra a gente, enquanto eles estiverem dizendo que eventualmente a gente pode desistir, a gente vai dizer não. Estão achando que vamos desistir, não vamos desistir não. Estão achando que vão fazer a gente parar, a gente não vai parar não. Porque a gente só vai parar quando Ele permitir. E enquanto Ele não permitir, a gente vai continuar. E enquanto você continuar, eu vou estar do seu lado. Aê! Quem aí também vai estar? Como vocês não levantam a mão muito forte, fala eu. Melhorou muito. Bom, me falaram que a reunião aqui era sobre conservadorismo. Eu vou falar 2 minutos sobre conservadorismo. Uma coisa. Que alguém pode pegar vocês desprevenidos e perguntar assim, afinal de contas, qual a diferença entre vocês e a esquerda? Vou falar de uma forma muito simples. Existe o conservadorismo tradicional, né, natural, aquele que a gente quer manter a família, quer manter os filhos, que a gente quer educar as crianças, né, para carregar a bandeira do Brasil com orgulho, com um sorriso no rosto. E isso daí dá aquela vontade, né, de continuar por eles. Porque é por eles que a gente continua. Esse é o conservadorismo natural. A gente querer manter a tradição nas coisas. O conservadorismo político, ele surgiu a partir de Edmund Burke. Começou a escrever sobre ele, porque já existia na prática, mas não existia na teoria. Edmund Burke começa a dizer o seguinte, olha, o conservadorismo é a necessidade que a gente tem de, às vezes, fazer reformas para poder reconstruir algo que foi destruído, para poder fazer reforma que eventualmente nos ponha de volta aos trilhos da história tradicional, para poder, por exemplo, lutar contra algo revolucionário, uma revolução, uma reforma revolucionária. A gente vai reformar para voltar ao que era antes. Alguma coisa, a gente vai reagir eventualmente às mudanças que nos tiraram do curso da história. Porque vamos lá, esse país é um país conservador. E eventualmente as coisas estão sendo mudadas para pior. Acabei de falar em Diadema, por exemplo, Zacarias, de um edifício que é de chama a Quadra da Saúde. E aí separaram um andar só para LGBTQIA+. Aí eu pergunto para vocês, eu já conheci vários movimentos gays de direita. Eu perguntei para algumas pessoas do movimento gay de direita, você quer estar separado, estar segregado? Eu não. Das outras pessoas que não são homossexuais, por exemplo? Todos eles me responderam que não. Querem fazer de nós mulheres uma minoria. Primeiro, que a gente não é minoria. Segundo, que a gente não é fraca. Terceiro, que nós não precisamos ser empoderadas, porque nós já temos poder, nós já nascemos com esse poder. Nós geramos a vida. A mulher, ela tem o poder de decidir, eu vou gerar a vida ou não vou. Eu quero ser dona de casa ou eu quero ser deputada federal? Ou eu quero ser dona de casa, quero ser esposa, quero ser mãe, quero ser filha e quero ser deputada federal. E a gente pode fazer tudo isso, porque nós somos fortes. Aí querem fazer de nós uma minoria, colocando lá uma cota de 30% para as mulheres. Aí você tem em 2016 uma história que, por exemplo, 600 mulheres não tiveram sequer o próprio voto. Essas mulheres foram inferiorizadas, porque elas foram colocadas como cotas, simplesmente para que 2 outros homens pudessem ser candidatos. Que mulher que está nessa condição? Rebaixada? Que mulher que precisa de cota
Entende? O concurso de Itamaraty agora tem cota para mulher. 30% das mulheres vão ocupar as vagas. Sabe por quê? Porque as mulheres não atingiram o quociente lá, a nota que tem que tirar. Não tiraram porque não estudaram. Agora, vamos lá. A mulher aqui, eu vou fazer um curso, né? Um concurso para Itamaraty. Eu tiro 100, você tira 200. Só que como eu sou mulher, eu sou burra. Então eu tenho que ocupar os 30%. Aí você não vai não, vou eu, viu? Ou então, estou vendo aqui algumas pessoas negras. Aí a pessoa negra faz o seguinte, olha, como você também, que a mulher, estou falando que é assim, aí como você nasceu negro, você também, existe uma coisa que precisam te defender. Aí você tem a cadeira dos negros, daqui a pouco você tem a cadeira dos trans. Eu quero saber o que vai acontecer com os homens héteros brancos. Mas fosse. Vai chegar uma hora que o conservadorismo vai precisar fazer uma reforma para poder reeditar essa questão da história e colocar nos trilhos da história o que é correto. Que mulheres e homens só depende de estudar. É uma questão de estudar. Homens brancos, mulheres negras, homens negros brancos, religião. Gente, isso não difere nós em nada. Nós somos pessoas. Independente da nossa cor, credo, religião, opção sexual, o que seja, nós somos pessoas que temos que nos respeitar. Simples assim. Só que não, eles querem segregar, eles querem dividir para conquistar. Eles querem montar algo entre nós contra eles contra nós. As mulheres contra os homens. Aí cada vez mais essas mulheres da esquerda vão se enfeiando. Aí quando a gente diz assim que a mulher da direita é mais bonita, eu não estou falando por falar, eu estou dizendo que é porque a mulher da esquerda, ela tem que deixar o... Como é que chama isso aqui mesmo? Eu chamo de sovaco. Mas enfim. A axila. Fica mais bonitinha a axila. A axila não pode mais fazer não, viu? Tem que ficar cabeluda. Pelo amor de Deus. Por que a mulher não pode se cuidar, não pode fazer unha mais? Aí não pode mais manter o peso, tem que engordar, pintar o cabelo de roxo, não pode mais arrumar bonitinho, não pode deixar do jeito que quer, tem que deixar do jeito que eles querem, estereotipado. E aí as mudanças vão acontecendo na sociedade de uma forma que o conservadorismo precisa vir para poder retocar essas mudanças revolucionárias. E quando a gente quer retocar essas mudanças revolucionárias que diminuem certas pessoas, eles nos chamam de discriminar, nós não discriminamos, preconceituosos. Preconceituosos são eles. É isso mesmo. Então, falei que eu queria falar de conservadorismo para dizer para vocês o seguinte: nós temos que nos unir. Em 2020, nós cometemos esse erro. Eu digo eu também cometi esse erro, porque a gente foi instruído para não fazer campanha em 2020 para vereadores e prefeitos, porque eventualmente poderia ter um infiltrado que talvez lá na frente fosse acontecer. Olha só uma coisa, o poder pode mudar as pessoas. O poder às vezes muda uma pessoa, às vezes mostra o que ela é. Eu não sei o que é, mas existe uma pequena porcentagem de pessoas que quando chegam ao poder, mudam. Isso aí não adianta. A gente vai ter que experimentar. A gente vai ter que acreditar, mas a gente precisa acreditar primeiro, não tem que ficar desconfiando primeiro. Eu digo para vocês, a gente colocou uma cereja no bolo em 2018. Em 2020, aquele bolo que era para ser construído com a cereja em cima, a gente falou assim, não, a gente está com medinho. E a cereja, caiu. Jair Bolsonaro caiu. Um dos motivos foi por isso, porque não tinha um bolo, não tinha uma base. Agora chegou o momento da gente construir a base do Brasil conservadora, da família, de Deus, de pátria. A base que vai poder nos ajudar em 2026 a colocar mais deputados federais, mais senadores, mais deputados estaduais, governadores. Olha a quantidade de gente que a gente precisa colocar graças a vocês, graças a nós, graças a você, graças aos candidatos a vereadores.
Vocês vão ser nossa base para que em 2026 a gente consiga ser maioria na Câmara dos Deputados e maioria no Senado. E a gente vai começar, seguramente, pelo impeachment daquelas pessoas que se consideram deuses de Tolkien. Mais conservador da história, a gente estava falando sério. Só que eram só mais de 60, mais de 100 e poucos. Agora ficou em 120, 144 assinaram o pedido de impeachment. Então a gente pode dizer que esses daí a gente dá para contar, que são com eles que a gente pode contar. Então, pessoal, deixa eu explicar para vocês a importância de 2024. Estou dizendo para vocês com todo amor e todo louvor, toda a coragem, toda a gana que eu tenho. Por favor, saiam daqui com uma luz no coração de vocês. Que deem força para vocês conversarem com as pessoas. E Deus, eu vou pedir aquelas pessoas que estão lá fora, que quando escutarem as pessoas aqui de dentro, que não seja a boca de vocês que fale, mas seja a boca do próprio Jesus Cristo que fale, do próprio Espírito Santo. Que quem escute seja o próprio ouvido do Espírito Santo que ajude aquela pessoa a poder ouvir com olhos de Deus, com ouvido de Deus, com ouvido do Espírito Santo, e aquilo possa abrir o coração e a mente das pessoas. Que quando alguém fale de você na rua, que a pessoa perceba a pessoa que você é, que a pessoa possa sentir no coração dela. Existe uma história que eu disse agora na convenção do meu esposo, ainda não saiu o vídeo, então eu posso contar de novo. Eliseu estava cercado, estava numa cidade, e de repente, durante a madrugada, vereadores, eu peço que vocês escutem isso. De repente, durante a madrugada, Eliseu foi cercado, que é israelita, foi cercado por um exército sírio. E era um exército muito mais volumoso de sírios do que existia de israelis. Era praticamente impossível dos israelis vencerem. Mas Eliseu estava tranquilo. Veio o assessor dele e disse: Eliseu, a gente não vai conseguir ganhar, tem muita gente, são milhões. E Eliseu orou a Deus, disse para ele: pode ficar tranquilo. E ele falou: mas como é que eu posso ficar tranquilo? Ele disse, orou a Deus, pediu: Deus, por favor, que meu assessor possa ver o que eu estou vendo. E de repente, o assessor do Eliseu viu o que Eliseu via, que nas colinas daquela cidade, cercando e também à frente daquele exército de inimigos sírios, estavam carruagens de fogo e cavalos de fogo, e guerreiros de fogo. E essas pessoas, no dia seguinte, quando quiseram tentar derrubar o povo de Israel, foram cegados pelos guerreiros de Deus, por aquelas carruagens de fogo, aqueles cavalos de fogo, guerreiros de fogo, cegaram o povo contra Israel. E eles sequer conseguiram lutar e tiveram que ir embora. Pois eu digo uma coisa para vocês: a cada um daqui que sair com um propósito de mudança, e principalmente você e vocês, eu digo para vocês, vocês sairão daqui hoje se predeterminados. Se vocês honrarem a Deus, vocês sairão, vocês e sua família inteira, com cavalos de fogo, com carruagens de fogo, com guerreiros de fogo em torno de vocês, com anjo cobrindo vocês, com anjo cobrindo a casa de vocês, os familiares de vocês, e não haverá um mal que possa suceder a vocês, caso vocês estejam de verdade querendo honrar o Brasil, querendo honrar o nosso povo, querendo honrar a Deus, a nossa pátria, a nossa família. Então que Deus coloque muita luz no coração de vocês e que proteja cada um de vocês, que a gente possa fazer a mudança que a gente precisa em São Paulo e Santo André. Muito obrigada.